Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga de formação e sou doutora em saúde coletiva e também hoje em dia sou professora da Universidade Federal de São Carlos. Eu queria conversar com vocês hoje sobre saúde mental e coronavírus, mas eu queria dar um enfoque um pouco diferente do enfoque que vocês são acostumados ou estão acostumados a ver aí nas redes sociais, né? Então, o que a gente está acostumado a ver? O que vocês já devem ter visto, né? Vocês já devem ter visto um monte de vídeos, e de postagens falando sobre como é importante a gente preservar a saúde mental nesse período. Mas normalmente essas postagens elas falam assim: como seria legal se você pudesse fazer cursos, se você fizesse ginástica, se você fizesse várias coisas, como se o brasileiro médio tivesse em casa super tranquilo, numa situação cômoda, sem tempo, podendo se dedicar então a várias coisas que ele nunca teve tempo para se dedicar na vida. Quem é o brasileiro que efetivamente hoje está em casa sem fazer nada, numa situação muito tranquila? Esse brasileiro ele não representa a grande maioria dos brasileiros. Então, pode ser sim que exista, lógico, né, uma pessoa que está afastada do trabalho e que pode ficar em casa, mas mesmo assim, se essa pessoa tiver alguma noção do que está acontecendo, ela vai estar, no mínimo, muito preocupada. E lógico que a preocupação impede a gente de fazer várias outras coisas, ou pelo menos dificulta a gente de fazer várias outras coisas que a gente poderia fazer nesse período. Mas, de qualquer maneira, isso não representa a maior parte dos brasileiros. Então, tem uma parte dos brasileiros que ainda consegue estar em casa, protegido, biologicamente protegido, fazendo home office, tendo salário, mas também com muita dificuldade, porque os filhos não estão indo para a escola, então tem que administrar isso de cuidar dos filhos, fazer o próprio trabalho, fazer as tarefas domésticas, no mesmo espaço físico, todo mundo junto. Então, existe essa realidade. Mas uma parcela muito, muito maior dos brasileiros não tem sequer a condição de ficar em casa protegido e recebendo um salário. Então, boa parte desses brasileiros realmente está se expondo ao risco de, por exemplo, se contaminar. Por que eu queria falar sobre saúde mental e Covid, então, em uma outra perspectiva? Primeiro porque, como eu falei, o número de pessoas que efetivamente pode estar em casa agora fazendo um curso, se aprimorando, aproveitando o tempo livre, isso não é um número real de pessoas ou um número significativo. E segundo, porque eu queria falar sobre o que de fato se relaciona com sofrimento psíquico nesse período. Bem, existem inúmeras questões que vão se correlacionar com o sofrimento psíquico e a capacidade da pessoa de desenvolver um quadro psicopatológico. Uma depressão, uma ansiedade, qualquer crise que seja, ou piorar quadros que já existiam. Mas eu queria nesse vídeo destacar só uma coisinha, que é a condição econômica. Então, mesmo antes do coronavírus, vários estudos que se dedicavam a fazer um levantamento sobre o que de fato levava ao sofrimento psíquico chegavam à conclusão de que existiam várias coisas que a gente pode falar em outros vídeos, mas uma das coisas que fazia muito mal e que gerava muito sofrimento era a insegurança sobre a sua fonte de renda. Mais do que a doença, muitas vezes era a preocupação se com a doença ou se depois que a pessoa ficasse boa, ela conseguiria ter o sustento. Bem, por que eu estou falando disso agora? Vejam, a condição, o sofrimento, a saúde mental, o desenvolvimento de problemas psicopatológicos, a possibilidade de suicídio, ela está, portanto, profundamente relacionada à questão social. Bem,
E nesse sentido, o que eu gostaria de dizer? Primeiro, eu queria destacar um pouco e fiz esse vídeo porque estava muito sensibilizada com a situação das pessoas do Quilombo do Campo Grande, agora em Minas Gerais, que foram despejadas em plena pandemia, depois de 50 dias lutando para permanecer nas suas casas, de uma forma extremamente violenta. A minha primeira a minha primeira, meu primeiro sentimento quando eu vi essa matéria foi o contrário do que eu estou fazendo aqui, foi como falar disso, assim, como falar dessa barbárie. Porque, do ponto de vista do que eu estudo, o que é que você está fazendo? É exatamente quando as pessoas estão no pior momento da vida delas, ou seja, numa pandemia que né, uma situação que tem efeito sobre o mundo todo, que tem efeito sobre o Brasil todo. Então, elas já estão vulneráveis pelo risco de adoecer, pelo risco de não terem renda, e nesse momento, essas pessoas são expulsas das suas casas. Então, eu nem sequer conseguia falar e pensar sobre isso, que é uma barbárie. Mas o que que isso, né, que é uma situação que aconteceu em Minas Gerais, tem para dizer para gente que mora aqui em São Carlos? Bem, eu queria usar esse exemplo apenas para tocar no assunto de que as questões sociais, elas estão profundamente correlacionadas com a gente desenvolver ou não desenvolver sofrimento psíquico nesse período de pandemia e agravamento de quadros psicopatológicos. Nesse sentido, eu gostaria de fazer a pergunta e deixar a pergunta: o que nós, né, no município de São Carlos, estamos fazendo para garantir que as pessoas tenham, nesse período em que elas estão mais vulneráveis, a capacidade de estarem protegidas nas suas casas e de não se exporem ao risco de se contaminar, mas ao mesmo tempo tendo as condições financeiras para que preservem suas vidas biológicas e que também preservem a sua saúde mental. Então, eu fico o convite para a gente pensar sobre a nossa cidade. Meu nome é Thaís, eu sou professora Thaís, estou representando a bancada ativista da Ciência, Tecnologia e Educação de São Carlos, e o que a gente pretende nesses dias, o que a gente fez no nosso trabalho sempre e que agora a gente pretende fazer de uma forma mais ampliada e estruturada para a cidade, é pensar como que o nosso conhecimento serve para a gente pensar os problemas reais da nossa cidade. Um abraço.